queridos, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 24. Nós vamos ler o capítulo 24 e também um pouco do 25. Diz assim: e disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab, Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Fala comigo, Moisés. Diga forte, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, fala comigo, o livro da aliança. Diga forte, o livro da aliança. E o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira. Fala comigo, uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Fala comigo, que se parecia com o céu na sua claridade, ou na sua plenitude, como na sua Bíblia. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Fala comigo, comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei as tábuas da pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 25, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem, cujo coração se mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Fala comigo, para que eu possa. Diga forte, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Diga graças a Deus. Fala comigo, tudo que eu te mostrar, para modelo, assim o fareis. Amém? Fecha a tua Bíblia, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja, meu Deus, pelo muito falar,
mas pelo Teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio. E cada um de nós, ó Deus, saiamos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, eu repreendo todo o cansaço físico, ó Pai, toda a preocupação mundana, todo roubador da palavra, eu mando embora em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da Tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e todos digam amém, diga graças a Deus. Se sente aí no seu lugar, dando glória a Deus, diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, o livro de Hebreus vai falar que essas coisas que Deus vai passar aqui para Moisés, né? Depois ele vai falar da arca, enfim, tantas coisas que estão escritas aqui. Vai falar que tudo isso é sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Você sabe que Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão, libertá-los das mãos de Faraó. O Senhor dá uma ordem específica aqui no texto e fala para Moisés: olha, você vai pegar alguns homens, Nadab, Abiú, vai pegar 70 e vai subir um monte, mas só você vai se achegar a mim. Eu creio, queridos, que há um desejo de Deus, que nós tenhamos essa relação com Ele intrínseca, sempre presente, face a face com o Senhor, amém? Há um desejo de Deus, sabe, irmãos, a Bíblia vai falar aqui, que Moisés, ele pede que, só Josué sobe com ele mais próximo, mas mesmo Josué não chega perto, e só ele fica com Deus. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites, ele está naquele monte, ele está naquele lugar. A Bíblia chama aquele lugar com uma pavimentação de pedras de safira. As mulheres que gostam de pedras aí deve ser alguma coisa valiosa, sim ou não? Pavimentação de pedra de safira, e a Bíblia diz que aquilo era como a plenitude do céu. Sabe, irmãos, os céus haviam se abertos sobre a vida de Moisés, sobre o povo de Deus. E é esse mesmo princípio que Jesus vai estabelecer. A Bíblia vai chamar aqui, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo que fala com outro amigo. Diga aleluia. Um amigo que fala com outro. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, lá no livro de João 15:15, se você tiver aí, coloca para mim. Jesus falando assim: olha, eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Amém? Quem aqui é amigo de Deus, diga aleluia. Olha só, a Bíblia diz assim: olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Diga aleluia. Sabe o que Jesus está falando? Olha, eu já não te chamo mais de servo, mas chamo você de amigo, porque tem uma diferença do servo e do amigo. Ele fala assim: porque tudo que eu vi o meu Pai fazer, eu tenho mostrado a vós. No livro de João, capítulo 5, versículo 19, Jesus vai dizer assim: olha, tudo aquilo que o Filho vê o Pai fazer, faz igualmente. Jesus trabalhava em parceria com o seu Pai, amém? Ele e o Pai era a mesma pessoa. Esse mesmo princípio, até hoje, está estabelecido na nossa vida. Sabe, o desejo do Senhor é que nós espelhemos. Quando Deus está dando aqui para Moisés, Ele vai começar a falar para ele: olha, eu vou te dar o modelo do tabernáculo, porque eu quero que você espelhe o modelo que eu vou dar para você. Jesus estava falando assim: olha, eu quero que vocês, assim como eu recebi do meu Pai, eu quero que vocês façam também. Sabe, queridos, existe uma diferença do escravo, existe uma diferença daquele que não tem a sua própria vontade e daquele que tem o seu livre arbítrio. A Bíblia diz, em João, a Bíblia fala assim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A Bíblia diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos
libertará. Então Jesus nos chamou, o Senhor nos chamou para a liberdade. Sabe o que eu entendo, queridos? É que Deus, Ele não nos constituiu como robôs. Sabe, Deus não fez a mim e a você como um robô programado para fazer isso ou para fazer aquilo. Sabe qual a diferença da sociedade? É que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Deus nos deu essa capacidade de escolha. O poder da escolha é meu e é seu. Amém? Porque às vezes nós falamos assim, olha, eu quero, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Mas quando você está dizendo isso, quando você declara isso, você está fazendo uma escolha. Amém? Você fala, Senhor, que a sua escolha, que a sua vontade seja maior que a minha. É um Getsêmane que você está atravessando. A Bíblia diz que o próprio Jesus, certa vez no Getsêmane, a sua oração era tão intensa que ele falava, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo via sobre ele e falava, Senhor, mas contudo não seja feita a minha vontade, e seja feito como o Senhor quer. Sabe, irmãos, alguém já disse, acho que C.S. Lewis, autor de Nárnia, disse que só existe o mal no mundo porque nós temos a possibilidade de escolher o mal. As coisas erradas que existem no mundo são responsabilidade nossa. Amém? Uma das coisas que Deus espera de mim e de você, querido, é que nós assumamos as nossas responsabilidades, as nossas escolhas. Nós somos frutos daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos. Porque se Deus fizesse todo mundo, falasse assim, olha, eu vou fazer todo robô aqui, ninguém vai errar. Qualquer demonstração de amor seria falsa. Mas quando você tem o poder da escolha, e você decide amar, você escolheu amar. Por isso que o Senhor nos ensina a orarmos, a clamarmos a Ele, a falarmos com Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Isaías 43, versículo 25, 27, ele diz assim, olha, entre agora em juízo comigo e apresenta as tuas razões, apresenta os seus motivos, apresente os seus argumentos. Sabe, irmãos, o Senhor nos dá uma possibilidade para que eu e você, para que nós mostremos a Deus, para que nós expressemos a Ele aquilo que nós temos no nosso coração e a nossa decisão. Sabe, é muito bom saber que o desejo do Senhor sempre foi que aquele padrão do céu agora seria introduzido no povo dele. Pensa comigo, aquele povo estava saindo do Egito, fala comigo, Egito. Eles estavam saindo da escravidão, amém? Lá no Egito tinha muitos deuses, lá no Egito tinha muita coisa errada, mas eles estavam saindo daquele lugar. E Deus agora estava dando para eles um novo padrão. Estava falando para ele, eu vou te dar um modelo. Jesus está falando assim, olha, agora eu estou aqui para pregar o reino de Deus. Sabe qual é o desejo do Senhor para mim e para você, querido? É que eu e você espelhemos o céu na terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Não é só que você, é lógico, a nossa vida, ela começa aqui. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, sim ou não? Então, nós já temos uma vida eterna. Só que é o seguinte, Deus nos colocou aqui nesse mundo para que nós fizéssemos a diferença. Enquanto Moisés estava lá, Moisés deveria passar a visão de Deus para o povo. Quem está me entendendo, diga amém. Moisés tinha um tempo agora de comunhão com o Senhor. Ele iria passar e espelhar, sabe, para que aquele povo tirasse todos aqueles costumes errados. E há uma diferença nesse povo aqui, a Bíblia nos mostra, nesse capítulo 24 de Êxodo que nós lemos, a aliança de Deus com o povo dele. Fala comigo, aliança. Fala comigo, Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com esse povo que foi escravizado no Egito por mais de 400 anos. Que esteve escravo do Egito, que vai viver outros cativeiros babilônicos, vai viver outros cativeiros, sabe, sírios. Ele vai viver outros momentos que são aprisionados. Quando Jesus vem até Roma,
estava dominando, mas nenhum desses cativeiros fez com que esse povo deixasse de adorar o único Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê, querido? Qual o desejo do Senhor? É que nós implantemos a cultura dos céus. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão, querido, que na onde você entrar, na onde você chegar, você vai influenciar aquele lugar. Amém? Tem gente que é o contrário. Tem gente que parece chuchu. Minha esposa fala que chuchu, ele pega o sabor da carne de porco, pega o sabor da carne de vaca, pega o sabor daquilo que você planta. Tem gente que é que nem camaleão. Na onde ele chega, ele se mistura com a cor. E ao contrário, querido. Nós, está um ambiente pesado. Você vai moldar as circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Nós somos agentes de transformação. Você crê nisso ou não? Amém? Jesus, ele estava falando isso. Olha, eu já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigo, para que vocês tenham um relacionamento comigo, para que vocês possam viver uma diferença. Estava falando que nós somos amigos de Deus, que nós vamos ter a mesma batida do coração, a mesma conexão. Dá para entender isso ou não? Sabe, aquela coisa que a Bíblia diz que quando alguém chega para Pedro e fala assim, olha, o seu jeito de falar é como deles. Por quê? Porque Pedro estava andando com Jesus, tinha um jeito de falar diferente. Sabe, irmãos, sabe por que a nossa língua é portuguesa? Quando alguém chegou aqui no Brasil para colonizar o Brasil, já existia Tupi-Guarani, sim ou não? Mas nós falamos o português, nós adotamos, sabe, o idioma, algumas coisas da cultura de Portugal. Está dando para entender isso ou não? Nós adotamos. Miles Monroe falava, ele era da ilha das Bahamas, ele falava que a nossa ilha, sabe, ele era um afrodescendente, e falava assim, olha, aqui nós fomos colonizados pela rainha, pela Inglaterra, e aqui, mesmo depois de muitos anos, todo mundo chega à tarde, nós temos o hábito do chá da tarde, porque nós fomos, a cultura da Inglaterra passou para as Bahamas. Quem está entendendo, diga amém. Mas esse povo de Deus aqui, nenhuma dessas culturas, seja da Babilônia, seja do Egito, seja de Roma, seja dos deuses, nenhuma, porque eles permaneceram firmes na aliança com Deus. Amém? Firmados na aliança com Deus. Sabe, queridos, a Bíblia fala do momento em que Jesus, os discípulos estão no barco, e Jesus também estava no barco. Às vezes a gente fala o barquinho de Pedro, mas não era o barquinho. Se Jesus estava dormindo no barco, devia ser um barco grande, sim ou não? Devia ser um barco que tinha acomodação. E Jesus estava lá no barco dormindo. E a Bíblia diz que as águas eram fortes e o barco iria afundar. E os discípulos estão todos assustados, estão com medo. E eles começam a clamar e não tem jeito. E eles agora vão lá e acordam a Jesus. E tem gente que fica brava quando acorda. Tem ou não tem? Sim ou não? Quem fica bravo aí na hora que acorda? Não precisa levantar a mão, não. Alguns já levantaram, aqui já se manifestaram antes que a esposa manifestasse, né? Lá em casa tem alguns também assim, fica bravo, acorda. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus não acorda ali. A Bíblia fala que Jesus fala, porque homens tímidos, por que vocês não fazem o que vocês aprenderam? Ele esperava que aqueles discípulos fizessem exatamente aquilo que eles já haviam aprendido. Amém? Jesus fala para ele, por que vocês não espelham o céu, espelham aquilo que vocês têm visto eu fazer? E a Bíblia diz que Jesus repreende o vento, ele esperava isso deles. Sabe, irmãos, Deus espera de mim e de você, que você possa refletir o céu na terra. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, Deus tem um tempo de vitória para a minha vida e para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que a primeira coisa que Moisés faz, a Bíblia diz que Moisés, ele escreve todas as palavras do Senhor pela manhã. E eu gostaria, querido, que você escrevesse todas as palavras do Senhor para a tua vida, porque se Deus tem dado uma palavra para você, querido, é porque Ele tem um tempo de sucesso na tua vida, Ele tem um tempo de vitória. Ele não te chamou neste monte aqui, querido, para você viver, sabe, a mesmice, mas eu creio que se Ele te chamou aqui, é porque Ele vai fazer você andar por lugares onde tem pedras de safira, onde o céu vai se manifestar na tua vida, o céu vai se abrir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés, ele faz ali, erige 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel, faz um sacrifício, faz uma aliança,
uma aliança com o povo. A Bíblia diz que agora ele andando no meio daquela nuvem, a Bíblia fala que o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte. Oh, querido, a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida, vai se manifestar, sabe, na tua casa, vai se manifestar na tua família, em nome de Jesus. A Bíblia fala que 40 dias e 40 noites, Moisés permanece naquele lugar. E agora o Senhor vai dar uma palavra para Moisés e vai falar para ele: olha, fala a todo homem cujo coração se mover voluntariamente, todo homem cujo coração se mover para isso, e dele você vai receber ouro, prata, bronze, madeira de acácia, sabe, pele de carneiro, pele de cabra, aquilo que eles puderem trazer, vão trazer, e segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os móveis, assim o fareis. Sabe, queridos, Deus tem um modelo do céu para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu creio nisso, queridos, e hoje, nós não precisamos mais nos posicionarmos, sabe, com uma posição de vítima, mas de autores da nossa história. Quem está entendendo, diga amém. Você não precisa se posicionar como alguém que é derrotado, sabe, queridos, mas como alguém que é escolhido por Deus. Deus te chamou, e a Bíblia diz que Ele não está te chamando mais de servo, mas de amigo. Diga aleluia. Amigo, querido, a gente quer andar junto, amigo, a gente quer conversar, amigo, a gente quer falar. É assim que Moisés era conhecido. É assim que Êxodo vai falar a respeito de Moisés, um amigo de Deus. Sabe, irmãos, é totalmente diferente você ser amigo do Senhor. Essa é a velha aliança. A nova aliança, nós temos Jesus. Quem entende, diga aleluia. Na nova aliança, querido, hoje nós podemos andar com Jesus. Então, meu irmão, na onde você chegar, Jesus chegou com você. Amém? Você pode entrar na sua casa, tem um monte de doença lá, de tristeza, mas se você chegar, a luz de Cristo chegou em você. Oh, querido, em nome de Jesus, todo medo vai embora, sabe? Você sabe o Deus que você serve. Agora Ele está falando assim: olha, você vai espelhar, e você vai falar todo homem cujo coração se mover voluntariamente, que tragam essa oferta. A Bíblia diz que o povo trazia ouro, trazia prata, bronze, cada um trazia aquilo que ele tinha, sabe? Ninguém ficava de fora, sabe, irmãos? A palavra nos ensina que o sentimento que nós tivermos para a casa de Deus vai vir sobre a nossa vida. Quem crê que o céu vai se abrir sobre a sua vida, diga aleluia. Sabe, o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas a ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado, num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra sobre os montes, e a terra sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre os que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha isso, Deus está falando assim: olha, assim como eu falei com Moisés, sabe, eu continuo falando hoje. Tem muita gente que está preocupada com as suas casas, mas não se preocupa com o modelo dos céus, sabe? E aí os céus estão fechados. O céu retém o seu orvalho sobre o azeite, sobre o moço, sobre o fruto, e a terra se torna estéril, porque vocês não têm colhido. Aquele que recebe salário, recebe como num saco furado, sabe? Não prospera, não cresce, não avança. Mas quando nós consagramos a Deus,
Deus tem um tempo de vitória na nossa vida, diga aleluia. Sabe, irmãos, no livro de João, capítulo 6, Jesus, certa vez, ele está pregando para a multidão, e Jesus fala, olha, nós não podemos despedir essa multidão com fome, essa multidão precisa ser alimentada. E alguém fala assim, mas Senhor, nem 200 denários daria para alimentar essa multidão, nem todas as padarias daria para nós alimentarmos essa multidão. E Jesus pergunta o que eles têm, e André mostra, olha, tem um menino aqui, que trouxe 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede que entregue aqueles 5 pães e 2 peixes para ele. Jesus levanta os olhos, agradece, divide e dá aos discípulos. E eles distribuem para aquela multidão, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que daquilo que eles entregaram, sobrou 12 cestos cheios. Sabe, irmãos, aqueles 5 pães e 2 peixes na mão daquele menino, daria talvez só para fazer um lanche. Mas toda vez que eu abro a minha mão, eu libero aquilo que está nas minhas mãos para o Senhor, elas estão livres para receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha mão. Amém? Quem crê que Deus tem bênçãos para derramar sobre as suas mãos, diga aleluia. Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua mão, querido, em nome de Jesus. Sabe, conta uma história de um rei que estava passando e de repente ele encontra um dos seus servos, e aquele servo tinha um saco cheio de sementes. E aquele rei fala, o que você tem para me honrar? E daquele saco de sementes, aquele servo pega 3 sementes e dá 3 sementes para o rei. E o rei fala, muito bem, pega ali 3 diamantes e fala, para 3 sementes, 3 diamantes. Quando aquele rei vai embora, aquele servo põe a mão na cabeça e fala, por que eu não dei mais sementes? Sabe, ele acabou de perder uma oportunidade de receber muitos diamantes. Quando nós liberamos a nossa mão, daquilo que está na nossa mão, para o Senhor, ela fica livre para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que você vai ter abundância na tua vida. Esse povo de Israel que faz essa aliança com Moisés, aqui nesse Monte Sinai, esse povo que vai viver tantos domínios, é um dos povos mais poderosos da terra. Todo mundo conhece Israel. O Egito, ninguém ouve falar. Sabe, irmãos, Roma, que já dominou, antigamente, naquela época de Jesus, se falava latim. Hoje ninguém fala latim no mundo. Esse povo continua adorando o único Deus, continua sendo a nação escolhida do Senhor, continua sendo o povo de Deus. Só que essa é a velha aliança. Hoje eu e você fazemos parte da nova aliança. Essa nova aliança nós fazemos em Jesus. Quem entende isso, diga aleluia. Hoje, querido, nós temos uma mesa preparada. E há um texto no Salmo 23 que o Senhor fala assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Sabe, querida, na presença dos seus inimigos. Eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei se é a miséria, se é a pobreza, se é a doença. Mas diante dos seus inimigos, há uma mesa preparada. E você vai se assentar com Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Diga aleluia. E hoje nós somos amigos de Deus. Quem aqui é amigo de Deus, diga amém. Hoje é Deus conosco, querido. Então eu não sei qual é a circunstância que você tem enfrentado, eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas em nome de Jesus, toda a situação será moldada por você. Você é um agente de transformação da sociedade, diga aleluia. Fala comigo assim, eu sou aquele que implanta a cultura do céu aqui na terra. Sabe, querido, sabe o que isso quer dizer? É que quando nós temos as características de Jesus, nós não vamos andar como o mundo. Jesus é diferente. Jesus, Ele nos ensina. Sabe, quando alguém o esbofeteou, ainda assim, Ele continua amando aquela pessoa. Sabe, irmãos, Ele nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a fazer as escolhas certas. Quem entende isso, diga aleluia. Então experimenta fazer a escolha certa. Experimenta subir no monte. Experimenta, querido, ter uma aliança sincera com o Senhor. E em nome de Jesus. Sabe, querido, a Bíblia diz, guarda isso no teu espírito, se você puder colocar aí para mim, João 3,31. Cada vez que nós nos aproximamos dos céus, nós estamos ligados às coisas de Deus. João 3,31, dá para pôr aí? Diz assim,
Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Diga aleluia. Sabe o que isso quer dizer, querido? A Bíblia diz que Moisés estava ali, próximo de Deus. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. Sabe, querido, era semelhante à glória de Deus. Quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima do Senhor, você adquire as características do Senhor. Dá para entender isso ou não? E aí você vai escolher amar na sua família, você vai escolher perdoar. Sabe por quê, querido? Porque enquanto o Senhor nos chamou para a liberdade, nos dá a oportunidade de ser livres, o diabo escraviza. O diabo amarra, a pessoa fica escravizada pelo ódio, pela mágoa, pelo vício, sabe, pela carnalidade, ela fica amarrada nas coisas da terra. Dá para entender isso ou não? Quem está comigo aqui? Dá para entender isso ou não? Mas quando você se liga nas coisas de Deus, quando você se importa e estar na presença do Senhor, oh querido, as coisas do alto vão te atrair. E aí, meu irmão, você vai estar acima de todas as coisas. E aí, a eternidade não é algo que está longe, nem que você, eu tenho que ser levado daqui, Senhor, não seja a minha vontade, querido. Deus te deu, quem sabe você tem aí, 15 sabores de sorvete para você escolher, mas você vai ter o seu gosto. Deus nos dá a oportunidade de ter gosto, mas a minha oração é que a sua vontade se converja com a vontade do Senhor. E aí, querido, em nome de Jesus, quando a minha vontade está conectada com a vontade dEle, Deus derrama poder sobre a tua vida e não há nada que possa te resistir todos os dias da tua vida. Diga aleluia. E Deus tem uma terra prometida para você, Deus tem uma eternidade para cada um de nós, porque a glória de Deus vai se manifestar. Diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, querido. Eu gostaria que você guardasse isso no seu espírito. Sabe, Moisés era amigo de Deus. Moisés não era qualquer pessoa, era alguém que tinha acesso ao Senhor. Que você tenha acesso a Deus hoje, que você possa falar com Deus. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, guarda isso no teu espírito, na tua alma. Sabe, hoje Deus precisa de um corpo aqui na terra para profetizar, e nós somos a boca de Deus aqui na terra. Quem crê nisso, diga aleluia. Quando Deus dá aquela visão para Ezequiel, Deus está falando: Ezequiel, você é meu corpo aí na terra, então dê voz, então profetiza. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, profetiza na tua casa, profetiza nos seus relacionamentos, profetiza, sabe, queridos, em nome de Jesus, que você possa influenciar. Moisés foi aquele que é a tipologia de Jesus. Se Moisés era o libertador de Israel, Jesus é o nosso libertador. Quem crê nisso, diga amém. Jesus é aquele que nos libertou das garras de Satanás, que nos libertou do diabo, que nos libertou de tudo aquilo que nos oprimia. E hoje nós podemos andar em liberdade. Hoje nós podemos fazer as nossas escolhas. Hoje eu posso escolher em ser amigo de Deus, em ter acesso, em bater, sabe, a mesma batida do coração, em poder falar com Ele, em poder me derramar na presença dEle. E a minha oração, querido, é que você possa refletir no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, o próprio Deus. Amém? Amém? Por isso, se nós temos as características de Deus, nós vamos perdoar mais, nós vamos amar mais. Por isso que Ele deu uma ordenança: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Por isso, nós vamos seguir o padrão de Deus, o padrão do céu. Fala comigo: eu sou o padrão do céu e não da terra. Sabe, querido, não seja reativo. Eu sou aqui porque alguém falou, eu sou aqui, eu sou assim porque alguém fez isso comigo, por isso que eu sou desse jeito. Sabe, queridos, mas seja alguém que assuma as suas responsabilidades. Resposta às suas habilidades. Responsabilidade. Sabe, assuma as suas responsabilidades. Às vezes nós sofremos consequências por conta de erros nossos, mas eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode alinhar para que todo erro se ajuste ao propósito que Ele tem na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero profetizar, querido, que ainda que você tenha errado, sabe, a Bíblia fala que Moisés errou, Moisés assassinou um egípcio, mas até o seu erro
vai se alinhar ao propósito de Deus. Por isso, querido, hoje, em nome de Jesus, que você se livre de tudo aquilo que te prende. E você vai falar: Senhor, eu quero andar no padrão do céu. Senhor, oh Pai, não há nada que me prenda, não há nada maior do que a Tua vontade, do que a Tua glória. Oh Deus, do que aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu posso tirar das minhas mãos, porque eu liberto as minhas mãos para receber dos céus. Quem entende isso, diga amém. Sabe, querido, é nesse momento de intimidade, não é num momento qualquer, é depois do momento de intimidade de Moisés, que o Senhor vai falar com ele. Fale com o povo que se mova voluntariamente. Fale com o povo que queira construir um tabernáculo, para que a minha presença se manifeste. Sabe, querido, Moisés, por 40 dias e 40 noites, experimentou a presença de Deus. E a minha oração é que você experimente a presença do Senhor. Sabe, querido, a minha oração é que você esteja constantemente na presença de Deus. Sabe onde Deus se manifesta hoje? Hoje nós não precisamos de tenda. Hoje nós não precisamos de um tabernáculo. Hoje nós não precisamos disso, porque nós somos o santuário do Altíssimo, a habitação espiritual de Deus. Quem aqui é morada do Senhor, diga aleluia. Sabe, querido, hoje o Senhor quer habitar em você. Hoje Ele habita dentro de você. E é por isso, querido, e é por isso que você não precisa ser contaminado. A Bíblia fala que Ló, diferentemente de outros, toda a sua família estava acostumada com os costumes de Sodoma e Gomorra, e por isso a sua mulher virou uma estátua de sal. Por isso as suas filhas lá na frente vão se deitar com ele, vai surgir os moabitas, porque estavam acostumadas, moldadas por aquela realidade. Mas em nome de Jesus, querido, quem está comigo aqui, diga amém. Em nome de Jesus, toda a realidade que está aí, quem sabe é uma realidade de pavor, de medo, que te assusta. Sabe, uma realidade que só fala para você de um padrão errado. Oh, querido, você vai falar assim: eu sou do padrão do céu. Ah, mas tem uma tempestade, mas Jesus está aqui, e eu sei que eu tenho autoridade para repreender essa tempestade. Ah, mas tem uma enfermidade. Oh, querido, o Senhor está aqui, e você pode declarar a palavra do Senhor, que está lá no livro de Salmo 107, versículo 20. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou de tudo que era mortal. Diga aleluia. Você vai viver a palavra de Deus, querido. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, assim como Moisés, ele leu o livro da aliança. Você tem uma aliança com os céus, você tem uma aliança com o Senhor. E se você tem uma aliança com o Senhor, querido, nada vai te derrubar, porque maior é Jesus, maior o poder, maior a graça do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus.